Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Lucas Mustafa, né? Para quem não me conhece ainda. Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Dr. Lucas Mustafa, médico clínico geral e internista, e estou aqui para ajudar você a cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Então, só lembrando, para quem não sabe ainda, não conhece ainda o canal, pessoal, todas as terças-feiras, né? Todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, em ponto, sai um vídeo novinho aqui, um vídeo inédito na íntegra, para que vocês possam aprender a cuidar melhor da sua saúde. É um vídeo para a população, não é um vídeo específico para profissionais de saúde. Os profissionais de saúde também podem ser contemplados nesses vídeos, mas o objetivo é para você que quer aprender mais sobre a sua saúde, tá certo? Então, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve para receber a notificação nas terças-feiras e saber dos vídeos. Para vocês não se confundirem, nas quintas-feiras também tem um vídeo às 11 horas da manhã, mas é um vídeo mais direcionado para médicos e estudantes de medicina, tá certo? E se vocês gostarem desse vídeo, não deixem de deixar aqui, ou deixa logo aqui o like de vocês, tá? O joinha, deixa a curtida, porque isso ajuda para que a gente possa fazer ainda mais vídeos, para que você possa cuidar mais da sua saúde. Então, vamos lá. Importante também, se vocês querem ver algum tema interessante aqui para ser abordado, né, nesses vídeos da gente, deixa nos comentários, viu? Não deixa de colocar lá não, deixa nos comentários, deixa sua sugestão. Então vamos lá, pessoal, olha. Semana passada, para quem não viu, volta lá e assiste depois. A gente lançou um vídeo super interessante sobre check-up. E eu coloquei lá na abordagem de check-up, e quando a gente falava em prevenção, a gente divide as doenças em 4 grandes grupos. E agora, essas 4 semanas, né, a partir de hoje, vai ser cada semana abordando um grupo de doenças desses, né, falando como é que a gente faz essa prevenção. Lembrando só rapidinho, prevenção contra o câncer, prevenção contra doenças crônico-degenerativas ou doenças crônicas não transmissíveis, prevenção contra doenças infecciosas e prevenção contra os transtornos de uso de substâncias ou simplesmente abuso de substâncias. Vamos começar então pela prevenção contra o câncer. Pessoal, de um modo geral, a prevenção contra o câncer tem várias medidas, né, várias diretrizes, nortes, como é que eu posso dizer, que a gente tem para o câncer de um modo mais genérico. Por exemplo, a gente sabe que parar de fumar é uma medida importantíssima para a prevenção contra o câncer. A gente sempre pensa no câncer de pulmão, mas não é só nele. O tabagismo é fator de risco para câncer coloretal, para câncer de estômago, câncer de pulmão, câncer de laringe, vários tumores de cabeça e pescoço. Então, parar o tabagismo, parar de fumar, é uma medida de proteção, uma medida de prevenção contra o câncer. Não só contra o câncer de pulmão, mas contra vários tipos de câncer. Ingerir de forma moderada a bebida alcoólica, né? Não exagerar na bebida alcoólica, também é uma medida. Realizar atividade física regular é outra medida. Alimentação, então comer frutas e verduras, ter uma alimentação balanceada, não é proibir total, mas evitar, ou melhor, moderar no consumo de carboidratos em excesso, no consumo de corantes e enlatados. Tudo isso é sabidamente associado com fatores de prevenção contra o câncer. Por exemplo, a gente sabe que os defumados, os alimentos muito salgados, né, muito conservantes, isso é um fator de risco para câncer de esôfago e câncer de estômago. Então, essas medidas são medidas básicas, clássicas. Evitar a obesidade, né, se manter um IMC ali abaixo de 25 preferencialmente, né? Lógico que não é só o IMC que a gente olha, mas, enfim, se manter num peso adequado. Então, tudo isso faz parte, evitar terapias de reposição hormonal, entre aspas, né, desnecessárias. Na verdade, assim, a terapia de reposição hormonal não já diz ela é uma reposição, então em geral ela não vai ser desnecessária, né? Mas a gente vê muita gente fazendo suplementação hormonal como se fosse reposição. Então tudo isso tem que ser cuidado, tá bom? Mas, além disso, a gente tem alguns tipos de cânceres específicos para os quais a gente tem exames de rastreio, exames de screening, certo? Esses exames de rastreio é o quê? É eu pegar um paciente assintomático e esse paciente tem que fazer esse exame por conta da idade dele e do gênero dele, certo? Baseado nisso, na epidemiologia, ele tem indicação de fazer um exame, mesmo que não esteja sentindo nada, para rastrear um câncer, porque ele pode ter um câncer precoce, assintomático, e a gente diagnosticar numa fase bem precoce, a ponto de poder tratar de forma minimamente invasiva essa neoplasia, essa doença. Então vamos lá, disparadamente, eu vou começar logo pelo que eu considero mais importante, não que os outros não sejam, né? Que seria justamente o câncer coloretal, o câncer de intestino grosso. Ele é, primeiro, porque ele é para dois gêneros, homens e mulheres são contemplados. Segundo, porque o câncer de intestino grosso, o câncer coloretal, é um câncer onde a gente, se fizer a colonoscopia precocemente, muitas vezes fazer a
colonoscopia não é só diagnosticar, mas tratar o câncer precocemente. Pode tirar uma lesão pré-cancerosa, um pólipo pré-canceroso no seu intestino e resolver o problema antes mesmo dele surgir. Então, assim, é muito efetivo, isso é muito poderoso. A colonoscopia é um exame que deve ser feito a partir dos 45 anos a cada 5 anos. Lógico, se a primeira colonoscopia deu normal, por exemplo, fiz a colonoscopia aos 45 anos, ela não deu pólipo nenhum, ou só deu pólipo de baixo risco, então, com 5 anos eu repito o exame. Deu pólipo de risco intermediário, de risco alto, que é o seu médico que vai interpretar e vai lhe dizer, você vai ter que repetir esse exame mais precoce, talvez com 2 anos, 3 anos, depende. Cada caso é um caso, né? Isso deve ser individualizado. Mas aí você já tem esse norte, que aos 45 anos deve fazer esse exame. Aí antes, a priori não, a não ser que você tenha uma história familiar precoce em um parente de primeiro grau, ou seja, não, meu irmão teve câncer de intestino grosso, né, câncer coloretal com 45 anos. Então, nesse caso, você deve fazer preferencialmente esse exame 10 anos antes do diagnóstico do seu irmão ou uns 40 anos, o que vier antes. No caso, 40 anos é 40. 10 anos antes seria com 35, né, 45 menos 10. Então, você deveria começar a fazer por volta ali dos 35 anos. Então, seriam as medidas principais aí, tá bom? E até quando faz esse exame? Isso aí é bem questionável. Há quem fale até os 70, há quem fale até os 80 anos. Na verdade, a gente sabe que os métodos de prevenção de modo geral, eles têm um sentido principalmente quando a gente fala em uma expectativa de vida acima de 10 anos. Então, nesse momento de expectativa de vida acima de 10 anos, teria sentido aí em fazer. Então, se eu tenho um paciente de 70 anos, com múltiplas comorbidades, que tem uma expectativa de vida de 4, 5 anos, não teria sentido. Mas se eu tenho um paciente de 80 anos, que é atleta, bem rígido, tem uma expectativa de vida superior a 10 anos, teria sentido fazer. Bem, aí vem 2 tumores agora ginecológicos, né? 2 mais específicos das mulheres, né? Um exclusivo, o outro predominante, né? Que são o câncer de colo do útero, câncer de colo uterino e o câncer de mama. Câncer de colo de útero e câncer de mama também são fundamentais. Câncer de colo uterino toda mulher em idade sexualmente ativa, em idade fértil, reprodutiva, deve de fato procurar o seu médico, certo? Perdão, eu falei aqui, mas idade reprodutiva e que seja sexualmente ativa, deve ter seu ginecologista, né? E ser acompanhada periodicamente por ele. E o seu ginecologista vai definir com você a periodicidade, né? Porque existem algumas nuances no câncer de colo uterino, começa anualmente, mas depois de 3 testes negativos normais, a gente pode espaçar um pouco, mas é com o seu ginecologista, certo? E você deve começar realmente já, pelo menos procurar seu ginecologista quando começou a fazer ter relação sexual, certo? Na verdade, deve procurar, não por isso especificamente, mas deve procurá-lo quando começou a menstruar, né? Quando teve a sua primeira menstruação, já que isso está associado à idade reprodutiva. O câncer de mama, em geral, é um pouco mais à frente, né? O exame que é o exame padrão ouro para prevenção é a mamografia. Em mamas muito densas, o ultrassom de mamas pode ser utilizado. A ressonância em geral não, a não ser em casos duvidosos, né? Não é como prevenção, em casos de dúvida diagnóstica. E no caso aí, a prevenção do câncer de mama, em geral, vai ocorrer a partir dos 45 a 50 anos, né? Fazendo um exame a cada 1 a 2 anos. Se tem história familiar, também você tem que já vir mais para baixo, por volta dos 40 aos 45 anos. Pronto. Para os homens, é bem questionável a questão do câncer de próstata, mas quem decide fazer, vamos colocar assim, quando a gente decide fazer prevenção contra o câncer de próstata, que a meu ver ainda é algo que a gente deve considerar na maioria dos homens, certo? A gente pode ter uma certa flexibilidade, principalmente com o toque retal, mas a gente deve, pelo menos, considerar em todo homem, não que vai fazer necessariamente, mas o fato é, homens a partir dos 50 anos deveriam fazer o quê? Prevenção contra o câncer de próstata, ou seja, seu médico deveria conversar a respeito. E essa conversa seria pensando em fazer toque retal mais PSA anualmente. PSA que é um exame de sangue e o toque retal que faz parte do exame físico, que o próprio clínico pode fazer, como pode ser necessário também fazer o urologista. O importante é que seja um médico com expertise naquilo, né? Que saiba fazer o exame. Mais precocemente, né, por volta dos 40 anos, se for um paciente que não é muito do nosso meio, né, teria que ser um paciente afrodescendente, ou mais puro, né, vamos dizer assim, pelo menos no Ceará é uma coisa mais difícil de acontecer, né, a população é muito mais miscigenada, que é uma população de maior risco.
ou paciente com história familiar também de câncer de próstata positiva em parente de primeiro grau precoce. Outros, e por fim, o último câncer é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, a prevenção é para tabagistas inveterados, paciente que fuma demais, ou que fumava e parou há menos de 15 anos. Certo? Existe uma conta que a gente faz na medicina que é a carga tabágica. Então, a gente tem como calcular isso. Se você fuma muito, pergunte ao seu médico se você fumou muito, se você se encaixa no grupo para fazer prevenção contra o câncer de pulmão. Porque a prevenção é feita anualmente a partir dos 55 anos, com uma tomografia de tórax sem contraste e de baixa dose de radiação, ou seja, menos radiação que o normal, já que é um exame de screening, de prevenção que vai ser feito anualmente. Basicamente vai procurar nódulos no pulmão, tá certo? Então, pergunte ao seu médico, doutor, eu tenho indicação de fazer esse exame? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sim, foi uma coisa que a gente preparou para vocês. E se gostaram, não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá certo? E qualquer dúvida, vão lá no Instagram, Dr. Lucas Mustafa, e qualquer dúvida, chama no direct. Tamo junto, pessoal. Valeu e até a próxima semana, onde a gente vai abordar mais um tema de prevenção, tá certo? Não vou dizer ainda qual é. Valeu, um abraço.